Olá galera, vamos lá para mais uma videoaula de história para você se dar bem no Enem. E o nosso tema de hoje é a República Velha, onde vamos falar sobre as principais características desse período. E lembrando que os nossos vídeos fazem parte do programa Você em Casa e o IFP em Movimento, onde está sempre colocando material didático e lúdico para que você não fique tão só nesse momento de isolamento social. E é por isso que eu convido a todos a seguir as redes sociais para que fique antenado com o que está sendo publicado. Então vamos lá? A República Velha e as suas principais características. Então vamos lá, galera, ver aí as principais características da República Velha. República Velha, esse período que vai de 1889, que é o fim do Império Brasileiro, até 1930, com a Revolução de 30, que vai dar origem à Era Vargas. E dentro da República Velha, que é o nosso primeiro momento republicano no Brasil, nós temos dois outros períodos, que é a República da Espada, 1889 a 1894, que aí vai ser controlado pelo Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E o outro período, que é o período mais longo e onde vai concentrar essas características que vamos debater hoje, que é a República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. E esse período da República Oligárquica vai ser dominada politicamente pelos dois estados mais poderosos na vida econômica, que é São Paulo e Minas Gerais. E você pode até se perguntar, oxe, Balduino, mas por que paulistas e mineiros não assumiram logo a presidência do Brasil de começo? Bom, entenda, quando o Império ruiu, nós não tínhamos uma organização de âmbito nacional que pudesse garantir a unidade nacional brasileira. As várias oligarquias estaduais, os vários poderes que estavam concentrados na mão de grandes latifundiários, no âmbito dos estados, brigavam entre si pelo poder. Isso poderia levar, na imaginação, na mente desses políticos, a um processo separatista no Brasil. E essa instabilidade política que pudesse ser gerada poderia trazer uma coisa ainda pior para os latifundiários, que poderia ser um levante popular que iria minar as bases políticas, o poder desses latifundiários. Então só existia uma única organização de âmbito nacional com poder suficiente para evitar o separatismo ou um levante popular, que essa organização era tida como o Exército Brasileiro, que vinha fortalecido desde a Guerra do Paraguai. Por isso que os militares assumiram logo de começo, para tentar garantir a estabilidade, o equilíbrio nacional no âmbito político e evitar separatismos. Posteriormente, esses militares vão ter algumas discussões internas, o que vai facilitar o fortalecimento de paulistas e mineiros que vão subir ao poder. E aí vão tomar a república em suas mãos, sendo a república agora oligárquica, o poder na mão de poucos. E aí nós vamos ver então aqui na nossa lousa aqui quais são as características que vamos trabalhar nessa aula de hoje. As características são a política do café com leite, a política dos governadores, o coronelismo e a política de valorização do café. Então vamos iniciar aí entendendo como era a política do café com leite. A política do café com leite é caracterizada pela concentração do poder no âmbito federal na mão de paulistas e mineiros. E aí você pergunta, oxe, Baldino, mas por que na mão desses dois estados? Entendam, São Paulo e Minas Gerais já vinham se fortalecendo desde o período do Império, desde a segunda metade do século XIX. Por quê? Com a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, esses dois estados conseguiram se adaptar de uma forma mais rápida, diferente das outras aristocracias rurais do Brasil. O segundo ponto é a pauta de exportação baseada no café, que trazia muito lucro aos dois estados. E em 1891, com a Constituição Federal, veio o último golpe para garantir o poder na mão de paulistas e mineiros. Porque essa Constituição, a primeira Constituição da República, vai dizer que a quantidade de deputados por estado que vão representá-lo na Câmara Federal deveria ser proporcional à quantidade de habitantes de cada estado. E aí mineiros e paulistas conseguiam ter uma eleição de muito mais deputados do que os demais estados, podendo assim articular, controlar, manipular a Câmara Federal. Dessa forma, eles vão conseguir garantir que a política nacional é uma política montada para garantir as vantagens econômicas para São Paulo e Minas Gerais. E aí nessa política do café com leite também você sabe que paulistas e mineiros vão ficar se revezando na indicação de quem será o futuro presidente do Brasil.
E eu, quanto estudante lá no ensino médio, ficava sempre me perguntando, tudo bem, eles indicam quem vai ser o futuro presidente, mas como é que eles têm certeza que esse cara vai ganhar? E aí vem a nossa segunda característica, que é a política dos governadores. Porque apesar de São Paulo e Minas estarem no poder político, as outras oligarquias estaduais, como você pode ver muito bem nessa charge, ficam aqui embaixo, ó, da base, tentando subir esse morro para tomar o trono da presidência do Brasil de paulistas e mineiros. As oligarquias estaduais, elas não queriam corrigir uma desigualdade política. Elas queriam substituir paulistas e mineiros no poder federal. E aí, para poder tentar controlar, minimizar essas discussões estaduais, o presidente Campos Salles, em 1900, criou a política dos governadores, que é um acordo político que vem ligando o âmbito do governo federal, estadual e os coronéis que comandavam a vida política a partir de suas fazendas no campo, nos municípios. E como é que essa política se organizava? Bom, o governo federal entrava em contato com o governo estadual para dizer quem era o candidato à presidência que deveria ser eleito. Esse governador distribui essa informação na sua base política e chegava até os coronéis, e esses coronéis são o poder local, que levavam os eleitores até a votação e os obrigavam, os forçavam a votar naquele candidato que tinha sido indicado. Dessa forma, a vitória era garantida. E aí vocês perguntam, não, tudo bem, mas o que é que o governador do estado ganhava em troca? Em troca, o governo federal garantia que nenhum deputado que fosse de oposição ao governo estadual iria ser eleito. E como é que dava-se essa garantia? Porque você está vendo aqui, tem uma comissão verificadora de poderes. Essa comissão nada mais foi do que, digamos assim, a legalização da fraude eleitoral. A fraude eleitoral agora não era mais só na boca de urna. A fraude eleitoral agora é federal, tem o conhecimento do presidente, o aval do presidente. Porque essa comissão recebia os votos para deputados. Ela ia dizer se esse voto era válido ou não. Caso um deputado estadual que fosse de oposição ao governo do estado fosse eleito, a comissão dizia que aquele voto era fraude e não permitia que ele tomasse posse. Ou seja, ninguém que fosse contrário ao governo federal ou ao governo estadual conseguiria ser eleito. Ou você participava dessa política, ou você não teria condições de crescimento político. Olhe lá se você conseguisse sobreviver até mesmo com a sua fazenda. Certo? Resultado, há um controle federal de todo o jogo político. E esses deputados, esses governadores que eram eleitos, acabavam recebendo vantagens, assim como um coronel também. Quando a verba vinha para cada estado, o coronel poderia ter verbas do governo federal ou do governo estadual para benefícios próprios, mediante a quantidade de votos que ele conseguia garantir. Então, ou você participa dessa política, dessa forma como foi colocado na política dos governadores, ou você ficava à margem do jogo político. E aí, já que nós falamos em coronéis, vamos entrar na terceira característica da República Velha, que é o coronelismo. O coronel, que remonta o seu poder lá na Guarda Nacional do período regencial, tinha, por ser coronel, o direito de formar seu pequeno grupo armado, os jagunços. Com o passar do tempo, todos esses latifundiários acabaram ganhando aí na cultura popular o título de coronel. E como moravam no campo, acabavam andando armados e montavam também grupos com autorização ou não do governo, não interessava. E aí, já que ele tem o poder de ter muitas terras, de ceder terras para plantio ou de alugar terras, ele também tem o poder da violência, andando com seus soldados particulares. E esse coronel acaba criando as áreas de influência política. E essas áreas de influência política vão ser conhecidas como curral eleitoral, um título bem ligado ao campo, porque o poder do coronel é diretamente ligado à propriedade rural. Então, dentro desses currais eleitorais, que é a área geográfica de influência de cada coronel, o coronel, em épocas de eleição, pegava seus eleitores e levava até o local da votação. Levava em filinha, em comboios, daí o título voto de cabresto, porque o coronel acompanhava ou levava seus jagunços para acompanhar esses eleitores que iriam votar. E era para garantir que eles iriam votar na pessoa que o coronel mandou, que é aquele mesmo que veio indicado lá do governo estadual. Ah, professor, mas o voto, como é que era? Como era que ele garantia que aquele eleitor tinha votado ou não e quem ele mandou? Lembre-se, o voto da República Velha é um voto
aberto. Você pronunciava e as pessoas ouviam em quem você tinha votado. E colocavam uma urna, ou colocavam um voto dentro da urna para garantir, para documentar o seu voto. Então o coronel e seus jagunços acompanhavam a votação de perto para garantir que ninguém iria contra as suas vontades. Porque caso fosse, seria brutalmente, muitas vezes assassinado, a violência física, espancado, perderia suas terras, seria expulso da sua fazenda. A violência era um hábito comum entre os coronéis para poder dissuadir qualquer pessoa que quisesse ir contra os seus ideais. Mas nem só da violência, o coronel também vivia de dar favores. Esses favores nada mais é do que o coronel era o padrinho de quase toda criança que nascia dentro do seu curral eleitoral. Era ele que patrocinava as festas da igreja, as novenas, as quermesses. Era ele que arrecadava os melhores prêmios dos leilões da igreja. Era ele que acabava comprando medicações, pagando tratamentos médicos. Era ele que fazia as grandes festas. Então o coronel ele vivia nesse jogo de favores do bom, aquele que era o grande benfeitor da região, mas também aquele que usava de mão de ferro para combater seus possíveis inimigos. Já no campo econômico, vimos aqui o campo político, no campo econômico a principal característica da República Velha é uma política de valorização do café. Este café, que era o nosso principal produto de exportação, começa a nos dar trabalho devido à superprodução. Já no início do século XX, as nossas safras eram gigantescas, correspondendo muitas vezes a uma produção maior do que o próprio produto do globo. Então, digamos assim, o mundo produz uma quantidade X de café, o Brasil produzia mais ainda do que o restante do mundo inteiro, gerando algumas crises. Mas essas crises eram contornadas por essa política de valorização, porque o governo federal, para garantir, lembre-se, o governo federal é indicado por paulistas e mineiros e tem a função de garantir o lucro da economia desses dois estados. Então, para que o cafeicultor não tivesse prejuízo, olha o que acontecia. Ele produzia seu café, vendia, exportava, mandava para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, outros países, e aquilo que ficava em seu estoque como excedente era comprado pelo governo federal. Ou seja, o cafeicultor não tinha prejuízo nunca. Havia uma política de divisão de perdas. Já que o governo federal compra o excedente de café, gastou um dinheiro público para garantir o lucro desses cafeicultores e deixou de usar esse dinheiro para beneficiar outros setores do Brasil. Resultado, o povo todo, todos os brasileiros, acabavam pagando as contas desses cafeicultores. Já o lucro do café fica concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. E assim, nós vimos aí as características da República Velha, relembrando aqui a política do café com leite, a política dos governadores, o coronelismo e a política de valorização do café, certo? E chegamos ao fim dessa aula, convidando vocês para que curtam o vídeo e se inscrevam no canal, para que você possa ficar sempre atento aos novos materiais que são postados. E no mais, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Até lá, gente!